Nesse vídeo aqui, eu quero te apresentar o banco mais rentável do Brasil. E eu não estou falando de Itaú, Banco do Brasil, Nubank, Bradesco, nenhum desses bancos mega conhecidos. O banco mais rentável do Brasil é um banco médio com cerca de 8 milhões de clientes, muito fora do radar e que poucas pessoas conhecem, mas que mesmo assim está entregando um ROI na casa de 40% nos últimos 12 meses. O banco em questão é o Banco Mercantil. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar melhor como o banco conseguiu chegar nesse patamar excelente de rentabilidade e também vou dar a minha opinião. Será que vale a pena comprar as ações do Mercantil nesse momento ou será que é melhor ficar de fora e esperar um pouquinho? Para descobrir tudo isso é muito fácil, é só assistir esse vídeo aqui até o final. E também, se não for pedir demais, já deixa o teu like e te inscreve aqui no canal. O Banco Mercantil não é nenhuma fintech mega revolucionária que foi criada há 4 ou 5 anos atrás. Muito pelo contrário, o Banco Mercantil é um banco muito tradicional, com mais de 80 anos de história e que foi fundado em Minas Gerais. E assim como a grande maioria dos bancos médios brasileiros, o Mercantil sempre foi muito focado em atender pequenas e médias empresas. E por conta disso, o crescimento e a rentabilidade do banco sempre foram medianos, nada demais. No entanto, em 2009 aconteceu um fato que viria a mudar completamente a história do banco e trazer o Banco Mercantil para o estágio onde ele está atualmente. Em 2009, o Banco Mercantil participou do primeiro leilão do INSS. E para quem não sabe, nesses leilões do INSS, basicamente o INSS vende para bancos interessados o direito de fazer os pagamentos dos benefícios previdenciários para aposentados e pensionistas da União. E nesse primeiro leilão lá em 2009, o Banco Mercantil arrematou 2 lotes que compreendiam o estado de Minas Gerais e de São Paulo. Dessa maneira, ele tinha preferência para atender os aposentados e pensionistas desses 2 estados. E além desse leilão de 2009, o INSS realizou novos leilões em 2014 e 2019. E nesses leilões o Banco Mercantil também participou e mais uma vez renovou a sua vitória nos lotes de São Paulo e Minas Gerais. E por que essa informação é importante? Porque a partir daí que se desenha a grande virada do Banco Mercantil. Ali pelo final de 2019, começo de 2020, o banco decidiu se reposicionar, mudar a sua estratégia comercial e principalmente mudar o seu público-alvo. O Mercantil, que antes era muito focado em pequenas e médias empresas, decidiu se nichar e focar em atender os clientes acima de 50 anos, justamente puxado por essa base de clientes que ele ganhou oriundo desses leilões. A partir daí, o Banco Mercantil se especializou em atender da melhor forma possível os clientes acima de 50 anos. E hoje dá pra gente falar sem sombra de dúvidas que o Banco Mercantil é o banco mais capacitado para atender esse nicho, esse tipo de cliente. E essa estratégia do Mercantil se mostrou extremamente acertada. Como dá para ver aqui nesse gráfico, o número de clientes do Banco Mercantil subiu de forma exponencial nos últimos 4 anos. Isso mostra uma estratégia acertada e mostra que realmente focar em atender esse cliente da melhor forma possível acaba trazendo mais pessoas para o banco que são muito bem atendidas e, consequentemente, trazem ainda mais pessoas. E não somente isso, um cliente bem atendido costuma ser um cliente rentável, que traz retorno para o banco. E isso fica muito claro quando a gente olha a carteira de crédito do Banco Mercantil. Tal qual o número de clientes, a carteira de crédito do Mercantil também subiu de forma exponencial desde que o banco decidiu fazer esse reposicionamento e focar nos clientes 50+. O Mercantil fechou o segundo trimestre de 2024 com 15 bilhões e meio de reais na sua carteira de crédito. E, obviamente, grande parte dessa carteira de crédito é composta por crédito consignado. Desses 15 bilhões e meio, cerca de 9,3 bilhões são crédito consignado. E esse crescimento no crédito consignado foi e seguirá sendo muito importante para o Banco Mercantil. Isso porque o crédito consignado é um crédito de baixo risco, uma vez que o pagamento desse crédito é tirado, é debitado diretamente da folha de pagamento desse cliente. E isso fica muito claro
quando a gente olha, por exemplo, a inadimplência do Banco Mercantil. A inadimplência do Mercantil fechou em 2% no segundo trimestre de 24, muito abaixo da média do sistema financeiro brasileiro. E por ter esse crédito de baixo risco com baixa inadimplência, o banco se permite a ter um nível de PDD bem menor do que a média. E no final do dia, uma PDD menor acaba trazendo um retorno maior para o banco. Antes da gente continuar falando do Banco Mercantil, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Você pode ter a minha ajuda no dia a dia com os seus investimentos. Eu posso te ajudar a montar uma carteira, definir uma estratégia de alocação, definir quais os ativos, quais teses se encaixam na tua carteira, enfim, posso te ajudar no dia a dia com os teus investimentos. Para isso, é só você conferir os links aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. No entanto, apesar do crédito consignado ter essas características positivas que eu já citei, ele nunca vai entregar um ROI acima de 37%, como o Banco Mercantil entregou no segundo trimestre de 2024. Tá bom, mas se só o crescimento de clientes e do crédito consignado não entrega um ROI de 37 e poucos por cento, como o Mercantil conseguiu uma rentabilidade tão alta? Eu acho que isso pode ser respondido por alguns fatores. O primeiro fator que eu quero salientar aqui é a digitalização do Banco Mercantil. O Banco Mercantil não quer e nem pode ser um banco 100% digital. Isso porque nas regras do leilão do INSS, quando um banco ganha um lote em alguma região ou estado do país, é obrigatório que aquele banco tenha presença física naqueles municípios. E no fim do dia, isso acaba até sendo bom para o Banco Mercantil, porque o público-alvo do Mercantil, que é esse cliente acima de 50 anos, que muitas vezes gosta de ir até a agência, conversar com o gerente, ver que existe o banco, não é uma invenção da cabeça de ninguém, e com isso o Mercantil consegue trazer mais clientes para sua base e também fechar mais negócios. No entanto, apesar da presença física ser importante, a digitalização foi um ponto crucial para trazer esse retorno gigantesco para o mercantil. E foi uma digitalização muito bem feita. Hoje, tanto o WhatsApp do banco quanto o aplicativo do mercantil são feitos para atender o cliente acima de 50 anos. Se eu entrar aqui com meus 30 anos, se tu entrar com os teus 25, 26, 40 anos, talvez tu não tenha um atendimento tão bom quanto os clientes acima de 50 anos. Mas essa estratégia do mercantil está se mostrando muito acertada. Isso porque ele está conseguindo digitalizar um cliente que muitas vezes não é muito afeito a tecnologias. E isso fica muito claro nos números do banco. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 66% da originação de crédito do Banco Mercantil vem através dos seus canais digitais, WhatsApp e aplicativo do banco. E 100% do crédito originado pelo mercantil é originado pelo próprio banco. Ou seja, não tem um intermediário, não tem que pagar taxa e nem dividir esse retorno. É um retorno integral para o mercantil, o que justifica em parte esse ROI elevadíssimo do banco. Outro ponto que também é crucial para essa rentabilidade excelente do mercantil é o cross-selling muito inteligente feito pelo banco. Cross-selling, basicamente, é vender outros produtos para os seus clientes. Então, por exemplo, o cliente do mercantil tem lá um empréstimo consignado e o banco vai lá e oferece outros produtos que se encaixam para aquele cliente. E justamente por ser um banco focado em clientes acima de 50 anos, o Banco Mercantil consegue ser muito assertivo na oferta de produtos para esses clientes. No segundo trimestre de 2024, o Mercantil teve uma receita de serviços de 175 milhões de reais. E como dá para ver aqui no gráfico, grande parte dessa receita veio da parte de seguros e assistências. Dentro do seu aplicativo e até mesmo pelo WhatsApp, o Mercantil vende muito seguro para cartão de crédito, seguro residencial, assistência médica, assistência odontológica, e isso acaba tendo muita penetração dentro da sua base de clientes. E quando a gente junta tudo isso, um banco que tem uma carteira de crédito muito tranquila, de baixo risco, com baixa inadimplência e baixo nível de provisão, um banco que se digitalizou, tem uma eficiência operacional muito grande e origina grande parte do seu crédito através de canais digitais, e um banco que tem sucesso, dá aula no cross-selling, nós temos o Banco Mercantil entregando uma rentabilidade de quase 40% nos últimos 12 meses. E isso fica muito claro quando a gente olha esse gráfico aqui, que mostra o crescimento das receitas comparado com o crescimento de despesas do Banco Mercantil, tanto as despesas gerais e administrativas
quanto os custos de captação. Esse gráfico aqui mostra claramente o salto de eficiência que o Banco Mercantil teve nos últimos 4 anos. E na minha opinião, esse gráfico que eu acabei de mostrar é um atestado que comprova a competência da gestão do Banco Mercantil. É uma gestão que, de fato, está gerando valor para o acionista. Uma coisa que é muito legal, inclusive, é que quando a gente olha algum call de resultados ou alguma comunicação oficial da empresa, dá para ver claramente alguns pontos. Primeiro, o Banco Mercantil, a gestão do banco, tem um approach mais cauteloso. Eles não vão se jogar e tentar crescer a qualquer custo. Mas apesar disso, dá para ver claramente que eles são pessoas muito focadas, que sabem o que estão fazendo, que sabem onde querem chegar e que têm dimensão do tamanho potencial que tem esse nicho de mercado que eles escolheram atender. E por falar em crescimento, o banco tem algumas opções interessantes para o seu crescimento, tanto a curto quanto a longo prazo. Olhando primeiro para o curto prazo, hoje o Banco Mercantil tem um índice de Basileia de 17,5%, o que é um índice muito tranquilo, muito confortável, quando a gente considera um nível excelente de Basileia na casa de 11, 12%. Portanto, o banco tem espaço para acelerar a sua concessão de crédito e fazer a sua carteira de empréstimos crescer ainda mais. Também no curto prazo, está marcado para esse ano mais um leilão do INSS e certamente o Mercantil vai participar desse leilão. E como o banco é muito preparado para esse tipo de leilão, eu acredito que tem grandes chances do Mercantil arrematar novos lotes ou até mesmo renovar os lotes que ele já possui, e isso vai trazer uma safra nova de clientes para o banco. E olhando para mais longo prazo, dá para a gente afirmar sem sombra de dúvida que o Mercantil está muito bem posicionado para surfar uma tese secular que é o envelhecimento da população brasileira. E à medida que as pessoas envelhecem, o mercado endereçável do mercantil acaba aumentando. Segundo alguns estudos do IBGE, a população brasileira acima de 50 anos, que hoje está na casa de 54, 55 milhões de pessoas, até 2030 deve atingir algo em torno de 70 milhões de pessoas, o que vai dar mais ou menos 31% da população brasileira. Obviamente, existem muitos riscos à frente nesse negócio do banco mercantil. O primeiro grande risco que eu vejo tem a ver com a regulação do empréstimo consignado. Hoje, o grande motor do banco é o empréstimo consignado, mas como eu já comentei, é uma modalidade de crédito muito regulamentada pelo governo federal. E quando a gente está exposto a um banco que é muito dependente do consignado, a gente acaba também ficando exposto a alguma canetada do governo que pode mudar as regras do jogo do dia para a noite. E esse é um risco que não é desprezível. Outro grande risco que eu vejo é o natural aumento de competição por esses clientes acima de 50 anos. Imagina todos os outros bancos que nunca deram muita bola para esse cliente 50 mais. Eles agora estão olhando para o mercantil entregar um retorno e um lucro muito interessante. Pode ter certeza que esses bancos cada vez vão olhar com mais carinho para esses clientes acima de 50 anos. Até porque, como eu já comentei, a população brasileira está envelhecendo e essa é uma tendência que não vai mudar. Dessa forma, é certo que a concorrência do mercantil por esses clientes vai aumentar. E esse aumento de concorrência certamente vai encarecer os próximos leilões do INSS. Inclusive, esse leilão que vai ter agora em 2024, entre setembro e outubro, vai ser um termômetro muito importante para a gente medir o apetite dos outros bancos para capturar esses clientes acima de 50 anos. E é justamente esse aumento de concorrência que me faz acreditar que o ROI do mercantil vai se estabilizar em um patamar menor a médio e longo prazo. E eu também acabo vendo isso como um risco de mercado, porque quem comprar o mercantil nos patamares atuais de rentabilidade pode estar correndo um grande risco de estar comprando as ações do banco muito próximas ao pico de rentabilidade. Se esse ROI começar a cair um pouco mais e se estabilizar em um patamar menor, certamente as ações podem sofrer um pouco, ainda mais se o banco não conseguir crescer de forma satisfatória. Tendo em vista tudo isso que eu comentei, eu acredito que o banco mercantil é uma tese de investimento muito interessante, principalmente para aquele investidor que quer estar exposto a uma tese secular
que é justamente o envelhecimento da população brasileira, mas que quer estar exposto, quer ser sócio de um banco mais conservador, que certamente não vai crescer 15, 20, 30, 40% ao ano, mas tem a capacidade de entregar um crescimento razoável e, ao mesmo tempo em que ele consegue crescer de forma razoável, é um banco que tem a capacidade de pagar bons proventos, justamente porque ele está se mostrando extremamente rentável. Apesar disso, eu não compraria as ações do Mercantil nesse momento, porque eu acredito que esse ROI tende a estabilizar em um patamar menor, como eu já comentei. E segundo, e principalmente por conta desse segundo ponto, é que o preço do banco está um pouquinho salgado, na minha opinião. Atualmente, o Banco Mercantil negocia a 2,4 vezes preço-valor patrimonial. E de certa forma, esse patamar de preço acaba se justificando porque o ROI do banco está gigantesco atualmente. Mas como eu comentei, se a gente pensar um pouco mais à frente, a gente vai ver esse ROI dando uma caída, se estabilizando em patamares menores. E também, o Banco Mercantil não é um banco que vai crescer de forma muito acelerada. O crescimento do banco não vai ser nada excepcional. Dessa forma, olhando para frente e projetando um ROI mais normalizado, me parece que está um pouquinho salgado o preço do Mercantil. E além disso, quando eu comparo o Banco Mercantil com o Banco Inter, que é a minha preferência no setor bancário, e é um banco que cresce a níveis muito mais elevados e tem uma tendência de ROI crescente nos próximos trimestres, eu prefiro estar posicionado em Banco Inter, até porque o Inter negocia a 2,1 vezes valor patrimonial, enquanto o Mercantil negocia a 2,4 vezes. Então, basicamente, o que me deixa de fora do Mercantil nesse momento é o preço da ação, e faz parte. Mas apesar disso, eu acredito que o Banco Mercantil é um banco que todo mundo tem que ter no radar. E caso aconteça alguma coisa, algum problema no mercado e o Mercantil volte a negociar na casa de 1,5, 1,6 vezes valor patrimonial, aí eu acredito que pode ser uma oportunidade muito interessante. Mas e você? Manda aqui nos comentários o que você acha do Banco Mercantil. É para comprar? É para ficar de fora? Tá caro? Tá barato? Enfim, manda o que você quiser. E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com os amiguinhos, com os parentes, com os inimigos, com todo mundo que tu quiser. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.